Mais uma vez muito bom dia, obrigado por estarem por aí. Vamos retomar então este Fórum Seguros, agora também neste formato de painel, onde estão comigo 6 responsáveis das diversas empresas. Da esquerda para a direita e apresentando também a quem nos está a ver e ouvir, António Henriques da Silva, da Aliança Seguros. Está então daquele lado Maria de Fátima Monteiro, da BIC Seguros. Ao meu lado Carlos Esterman, da Fidelidade. Filipe Ali, aqui do meu lado direito, da Saham Seguros. Depois do Alexandre Carreira, da Nossa Seguros. E na ponta direita, normalmente quem joga na ponta direita joga com o 7, isto no futebol, não é? Paulo Bracons, da Fortaleza Seguros. O formato deste Fórum Seguros, como dos restantes fóruns, será a possibilidade também de nos estar a ouvir e que nos está a ver de deixar a sua pergunta exatamente através da zona chat do local onde está, utilizando a plataforma ou utilizando o nosso site. Mas vamos dar uma primeira volta falando deste tema e dando então a oportunidade também aos nossos convidados de falarem sobre isto, sobre esta importância do setor dos seguros na recuperação económica do país, nomeadamente aquilo que é as suas posições relativamente não só à contribuição, mas àquilo que terá de ser feito para que essa contribuição se efetive. Vou começar pelo meu lado esquerdo, António Henriques da Silva, da Aliança Seguros. Exatamente essa questão, qual é, do seu ponto de vista, a importância que o setor tem nesta recuperação económica e que passos têm que ser dados no sentido desta ajuda um pouco à recuperação do país? Está ligado? Posso falar? Obrigado. Bom dia. Queria agradecer também a oportunidade de expansão, estar aqui. Em relação à questão feita, eu entendo que a importância dos seguros é abrangente para a economia do país. Desculpe, estou assim um bocado atrapalhado. Eu defini aqui 4 pontos que nós podemos ver de apoio à recuperação do país e que têm a ver precisamente com o papel dos seguros nas indemnizações que pagam a economia, proteção de capital, o apoio na política social, que também falámos aqui, que a Ernest Young falou, e também a Deloitte, e também o papel das seguradoras como facilitadores na concessão de crédito. Nesse aspecto, penso que a banca não temos estado a ver as entidades bancárias a solicitar como garantias o seguro, por exemplo, de vida, e seria uma grande oportunidade no apoio à proteção de capital e dos projetos que a própria banca financia. Hoje cada vez mais se pede seguro de vida. Hoje cada vez mais se pede seguro de vida, mas também cada vez mais não vemos tanto o financiamento da parte da banca à atividade económica, ou pelo menos com algumas restrições. E isso acaba por impactar depois seguro de vida no crédito habitacional, do crédito à habitação. Obviamente que num crédito normal, normalmente não se pede. No crédito normal não se pede, mas, por exemplo, há os seguros seguro automóvel, no caso, por exemplo, dos danos próprios, em que os bancos podem ser os credores hipotecários. Nesse tipo de situações, porque já existem colaterais associados, muitas vezes esse produto pode ficar fora. É a minha visão. Vou passar para a outra ponta, para a ponta direita. Paulo Bracons, também gostava de ouvir a sua primeira
contribuição relativamente a esta temática e aos passos que devem ser dados. Primeiro que tudo, bom dia, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Bom, nós podemos ver esta problemática em várias perspectivas. O António Henriques da Silva já o referiu, que é o papel social dos seguros, ou seja, na devolução à economia, somos a entidade e a atividade que devolve mais à economia daquilo que recebe. E, portanto, esse é sempre um aspecto importante a realçar e nós estamos num setor segurador jovem que ainda está a crescer e é natural que os níveis de indemnização do setor venham também a crescer, como se passa noutros mercados mais maduros. Agora, nós temos que ver o papel que o setor segurador tem na atividade económica em duas perspectivas. Uma, eu diria, na perspectiva como foi aqui referido hoje de manhã numa das apresentações, como fornecedor, como produtor de novos produtos e oferecê-los no mercado, e há, de facto, muitas soluções que foram aqui apontadas, mas há obviamente outras, portanto, esse é claramente um papel. Depois há um segundo papel onde o setor ainda atua pouco, que é enquanto financiador da economia. Aliás, a senhora Ministra falou hoje A tal passagem da capacidade de aforro para... Exato. Exato. Esse aspecto é muito importante e, infelizmente, nós ainda... o setor, tal como existe em Angola, ainda contribui pouco, mas é importante que contribua mais. Vejamos, o setor é muito... como vimos aqui hoje pelos números também apresentados de manhã, ou são ramos não-vida que representam a maior parte do negócio, o maior volume de negócio, e numa parte significativa a saúde são produtos de elevado consumo. Portanto, não há uma rotação e não há a possibilidade de desenvolver outro tipo de soluções. Portanto, nós precisamos, eu diria, de estabilidade na economia para podermos ter outro tipo de ofertas. Por exemplo, ofertas no ramo vida, vimos que o ramo vida está muito pouco desenvolvido e é o ramo vida que contribui para que o setor segurador possa ser um investidor a médio e longo prazo e apoiar setores de atividade económica. E isso é muito importante. Há setores exportadores interessantes ligados a recursos e energias em Angola que podem ser apoiados se houver alguma estabilidade macroeconómica e nós poderemos ter aí um papel. Porque hoje o ramo vida é muito assente nas tradicionais ofertas que são importantes, de seguro de vida risco que cobre coberturas, cobre situações de morte e invalidez. E, portanto, nós temos que evoluir para outro tipo de ofertas, mas para entrarmos nesse tipo de ofertas precisamos de estabilidade na economia. O próprio cidadão tenha uma cultura de poupança, obviamente. Certo. E aí temos um papel, também foi aqui referido hoje, um papel grande no combate à iliteracia financeira. Foram aqui dados exemplos interessantes que já se fazem noutros mercados com muito sucesso, nas universidades, mas também ao nível de outros graus de ensino, isso pode ser importante. Doutora Maria de Fátima Monteiro, gostava também de chamar aqui à nossa conversa e ouvir também a sua primeira leitura sobre esta temática e os passos. Primeiro, bom dia a todos. E obrigada pelo convite para estar aqui. Não há dúvida que a atividade seguradora, e utilizando aqui uma expressão um bocadinho militar, tem um arsenal de estratégias para ser um dos principais fiadores, entre aspas, de um crescimento sustentável do próprio país. Por isso eu diria que a atividade seguradora é muito importante e é fundamental em todos os ciclos económicos. Mais importante ainda, quando os ciclos económicos estão em baixa, não é? Porque nesses ciclos, num ciclo em alta, permite que as empresas e que as pessoas se foquem, ou sobretudo as empresas se foquem nos seus negócios core, para depois, quando houver um ciclo em baixa, nesse ciclo em alta, ganhe resistência para depois, num ciclo mais baixo, tenha capacidade de enfrentar esses tempos menos bons, que é o que estamos a assistir este ano, não só em Angola, mas em todo o mundo, devido à Covid-19.
Num ciclo em baixa, claro que o foco das empresas, ou seja, o seguro, o que é que proporciona? Proporciona que as empresas se foquem no seu, estejam focadas, não se preocupem com o trabalhador que teve um acidente, não se preocupem com a sua viatura que teve um acidente, ou seja, devem estar focados no seu próprio Mas negócio. essa menor disponibilidade também leva muitas vezes as empresas a encolherem-se relativamente ao conceito de seguro. Isto não vai acontecer Leva nada. as empresas a encolherem-se ao conceito de seguro, porque, como já aqui se disse, é uma questão, isto é assim, não é por acaso que onde a atividade seguradora, e nomeadamente aqui as pessoas, o Nuno Calha e o Diogo, quando fizeram, e sabem isso perfeitamente nas análises que fazem, que nas economias onde o seguro, a atividade seguradora é muito desenvolvida e tem um papel fundamental, os ciclos recessivos são sempre muito mais curtos. Ou seja, as economias são relançadas ou crescem ou saem de um ciclo baixo para um ciclo de recuperação muito mais rápido. Não é por acaso. Porque o seguro o que é que faz? Reduz a incerteza. Não é? Dá suporte a decisões estratégicas. Oferece proteção pessoal e preserva patrimónios. Por isso, ou seja... No fundo, descansa o empresário. Exatamente, que é esse o objetivo. Ou seja, eu, empresária, tenho que estar descansada. E daí também a importância, como aqui se disse, que é um dos grandes desafios, não só é aumentar a cultura seguradora, para mim é o principal desafio. E claro que aqui a entidade reguladora também tem um papel fundamental, até eu já o está a fazer, e tenho que dar os parabéns à Arseg pelo anúncio que ontem vi na televisão, que a Arseg lançou. Foi por causa do fórum. Foi por causa do fórum. Mas isso já é uma forma, ou seja, já está a contribuir para um aumento da cultura de seguros. Por isso, e relativamente à questão, quando estamos aqui a falar do ramo vida e do... O ramo vida, se a gente também for para outras economias em que a atividade seguradora é muito forte e tem um papel crucial, e como isto é assim, e a senhora Ministra das Finanças aqui de manhã referiu, precisa de uma atividade seguradora forte, porque as seguradoras são fortes investidores institucionais e não é só por causa do ramo vida, é pela sua atividade no conjunto. Agora, nós temos que ver, o ramo vida é fundamental e nós temos uma componente de vida também não tão elevada como a componente não vida, mas temos alguma componente não vida, dos créditos à habitação, dos créditos pessoais, do crédito automóvel, do crédito às empresas. Por isso temos aqui, mas o ramo vida é aquele ramo que, ou seja, temos que ter uma cultura de seguros muito mais forte. Aliás, basta irmos para os seguros obrigatórios. Para o seguro automóvel, para o seguro acidentes de trabalho, que são 2 seguros obrigatórios. Também falámos aqui no desafio de novos produtos, que é um desafio muito interessante. Mas qual é o grau de penetração destes 2 seguros obrigatórios na economia hoje? Será que, ou seja, mas há espaço de crescimento, ainda há espaço de crescimento nesse então não há. Há um espaço imenso, não é? É um espaço imenso. Claro. Ou seja, por isso, isto é assim, claro que as seguradoras têm que ser inovadoras, claro que as seguradoras têm que puxar o mercado para novos produtos, para novas formas de distribuição, novas formas de estar junto do cliente, não só na venda, mas como também no sinistro, que é fundamental. Mas, sobretudo, há aqui um trabalho muito grande a fazer, até nesses produtos que já são obrigatórios, mas cujo grau de penetração, se formos a fazer uma análise muito fina, e com certeza que a entidade reguladora tem essa análise e vai fazendo e vai afinando cada vez mais essas análises, e vemos que esses produtos que ainda têm muito pouca expressão na nossa atividade.
Por isso ainda há muito trabalho a percorrer nesses próprios produtos. Sim, senhora. Vamos ouvir agora o Alexandre Carreira também, relativamente a esta matéria e também na sua primeira intervenção. Muito bem, muito obrigado, João Armando, e muito obrigado à Expansão por manter esta tradição de realizar este fórum tão importante todos os anos. Bom, eu não vou repetir o que os outros já disseram, se calhar vou introduzir aqui umas perspectivas novas sobre o tema. Eu penso que, pronto, temos que ter aqui também algum cuidado para estarmos sempre a vender realidades, não estarmos aqui a vender sonhos. Falamos do papel do setor na recuperação económica. Nós temos um setor muito pequeno ainda. Na sua globalidade deu prejuízo. Não percebi. Que na sua globalidade apresentou um resultado negativo. E que na sua globalidade, bom, mas isto tem mais a ver, se calhar, com um operador grande que influenciou muito Sim, claro, todos os números. sabemos. Não é? Claro. Mas pronto, se formos olhar para números concretos, o que é que nós temos no final do ano passado? Cerca de 200 mil milhões de kwanzas em investimentos. Isto é muito pouco. Isto é muito pouco. Isto, quer dizer, isto não move agulha. Se olharmos para o balanço de um banco, é uma coisa muito pequenina. E pronto. Nós temos um papel muito importante, isto é evidente, mas nós, utilizando se calhar aqui a figura de futebol, nós somos um defesa, não somos o atacante, nós não marcamos golos, nós permitimos que as coisas, quando estão bem, continuem bem e que não piorem, e quando estão mal, não piorem. Né? Nós vamos garantindo que a economia funcione com estabilidade, né? A estabilidade financeira, nós apoiamos nesse papel de estabilidade financeira das empresas, das famílias e até de estabilidade social. Agora, este tema da relação entre os seguros e o crescimento económico é um tema estudado, há economistas que fazem estudos econométricos, eu tive a olhar para alguns, estudos que, pronto, revelam claramente uma relação positiva, não é? Entre os desenvolvimentos seguros, o desenvolvimento e o impacto no PIB. Há outros que não veem impacto nenhum e há outros que veem até a relação contrária, quer dizer, os seguros beneficiam mais do crescimento económico que outra coisa. Se calhar nós temos que olhar para o ciclo em que nós nos encontramos, não é? E se calhar nós estamos ainda numa fase em que as seguradoras estão a beneficiar do crescimento económico, os bancos estão a apoiar as empresas de seguros, as companhias de seguros a estruturarem-se. Quer dizer, nós estamos a beneficiar do crescimento dos bancos. No passado, se calhar, beneficiamos do crescimento do setor dos petróleos, mas se calhar chega a uma altura em que nós vamos começar também a ter um contributo maior. E também beneficiam da legislação, porque a maior parte dos seguros são... Aqueles que têm maior impacto são os obrigatórios. São os seguros obrigatórios, mas ainda bem que são obrigatórios, porque claro, obviamente. Nós com isto garantimos estabilidade social e financeira. Mas pronto, nós, só para dar aqui algumas informações que se calhar são importantes, para dar aqui algum contexto. A nossa penetração, a penetração mede-se pelos prémios, não é? São os seguros que nós vendemos, é a nossa receita, a dividir pelo PIB. É cerca de 1%. 17 dólares, foi dito aqui, que cada angolano gastava. Exato. Enquanto que na África do Sul são 800. São 13. Na Namíbia são 10. Nós temos que, se calhar, tentar perceber como é que se faz este percurso, para apoiarmos mais a economia, apoiarmos mais o país. E o que é que se vê? Que estes países que se descolam do pelotão, o que é que eles têm? Eles têm mais seguros de vida. Se calhar nós temos que fazer aqui uma revolução cultural para que as pessoas consumam mais seguros de vida e que nós também tenhamos mais capacidade de oferecer estes produtos. E eu acho que aqui... Mas existe um problema relativamente a isso. Da maneira como nós estamos estruturada a nossa economia, com o papel que as obrigações do Tesouro têm, obviamente que as poupanças não vão para seguros de vida.
Quer dizer, a poupança não vai para as seguradoras, a poupança vai numa primeira fase para esse tipo de produto que acaba por limitar também o crescimento da poupança, Sim, eu estou de que a acordo. poupança seja recolhida pelo setor dos seguros. Não é? Eu acho que há aqui dois temas relativamente ao seguro de vida. Se calhar três. Há o tema da cultura. E aqui Claro. nós temos de gastar mais dinheiro, não é? Temos que fazer mais publicidade. São muito poucas as companhias de seguros que fazem publicidade. Se calhar são demasiado pequenas e algumas, se calhar, até frágeis. Não têm capacidade. Mas pronto, é o tema da cultura. Depois temos o tema da estabilidade. O tema da estabilidade económica. Com inflação é muito difícil, quer dizer, nós entregarmos as nossas poupanças a uma instituição para um período longo e depois não sabemos se esse dinheiro vai valer aquilo que nós esperamos. E temos também o tema dos benefícios fiscais. Nós temos estado a ter ganhos nesta frente, com o apoio da ARSEG, da ASAN e da AGT, tem havido um diálogo muito positivo, que portanto, os benefícios deste diálogo já têm estado a ter um impacto nos fundos de pensões, mas temos que também garantir que estes benefícios atinjam os seguros de vida. Bom, para não monopolizar o microfone, eu devolvo. Só dar aqui uma nota que é muito importante. Falou-se do seguro automóvel, que é obrigatório. Reflexões que nós fazemos na ASAN dizem-nos que não temos, e se calhar vai chocar muita gente, mais de 15% do parque automóvel seguro. Fica aqui, já vamos dá depois passar a esta número, fase que é um de diálogo, número mas este interessante. é um dado interessante, não deixa de ser interessante. Até eu posso lhe dizer que nós, através do Jornal Expansão, tentámos saber o número de carros que estavam a circular e não conseguimos chegar a esse número. Entendo o que eu estou a dizer Certo. também. Parece um mercado assim um pouco desorganizado. Carlos Westermann, gostava também que nos introduzisse a sua visão sobre esta matéria. Ok. Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Eu gostaria de referir nesta minha primeira intervenção 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, as seguradoras enquanto seguradora. A segunda, as seguradoras enquanto investidoras institucionais. Porque nós estamos a falar na recuperação económica do país. Ok. Então, para a recuperação económica do país, enquanto seguradora, o que é que eu tenho para oferecer ao mercado? Bom, nós, enquanto seguradora, se pensarmos no mercado, se pensarmos que o país tem que entrar em recuperação e tem que produzir, tem que criar fábricas, tem que criar infraestruturas, nós dizemos assim, nós, enquanto seguradoras, para a fase de desenvolvimento dos projetos, nós temos o seguro All Risks. Esse é o seguro que dá a garantia a um investidor que, quando está a montar uma fábrica, está a desenvolver um empreendimento, se tiver um acontecimento não controlável, tem a garantia que a seguradora repõe o capital para continuar o seu projeto. Depois, na fase de entrada em produção, temos os multirriscos industrial, temos os seguros de perda de exploração e, portanto, nós damos estabilidade aos investimentos. Portanto, quando nós estamos a falar na recuperação do país, estamos a falar em infraestruturas, em fábricas, em capacidade produtiva. Portanto, nós temos produtos especialmente focados para este tipo de necessidades. Depois, enquanto investidor institucional. Bom, vamos a ver. Nós sabemos que as seguradoras têm uma característica que é trabalhar em ciclo invertido, ou seja, cobram primeiro dos clientes e enquanto não pagam os sinistros, investem. É a sua figura de investidor institucional. Só que a seguradora, enquanto investidora, tem uma obrigação fiduciária. Tem a obrigação de investir bem, com prudência, porque o dinheiro, uma parte é dela, que é a parte dos investimentos livres, que tem a ver com os fundos próprios, mas tem uma outra parte que é as responsabilidades perante os clientes de seguros. E, portanto, as seguradoras têm que investir com critérios de dispersão, e quando nós estamos a falar em dispersão, estamos a falar, não podemos colocar todos os ovos no mesmo cesto,
portanto, não podemos concentrar num único tipo de investimento, temos que diversificar as espécies de investimento e não podemos também concentrar numa única investida. Portanto, nós temos regras para dispersar os investimentos. Portanto, se houver um grande projeto, nós não podemos investir tudo naquele grande projeto, porque se acontecer qualquer coisa e se existir incumprimento, nós não temos dinheiro para pagar aos nossos clientes. E, portanto, esse é um critério fundamental. Depois temos um tema que tem a ver com a gestão de tesouraria, que é nós investimos alinhando as exigibilidades dos nossos passivos com os vencimentos dos nossos ativos. E aqui é que entra um pouco, acho eu, um pouco a temática, enquanto investidora, dos seguros de vida e até dos seguros de acidentes de trabalho. Porquê? Porque estas responsabilidades técnicas das seguradoras são liquidadas no médio e longo prazo. Sim. E, portanto, se são liquidadas no médio e longo prazo, eu posso fazer investimentos de médio e longo prazo. Portanto, eu tenho que saber fazer um hedging completo. Agora, tenhamos presente o seguinte, neste momento as seguradoras fazem fundamentalmente investimentos de refúgio, porque de facto não existe muita oferta do mercado. Hoje, aonde é que investem hoje? Ok, vou dizer, as 5 maiores seguradoras em 2019 investiram 85% em ativos de refúgio. Estou a falar em quê? Estou a falar fundamentalmente em imóveis, que foi 63%, em títulos de rendimento fixo, que foram 22%, e também em depósitos a prazo. Fizeram algum investimento em ações, portanto, em títulos de rendimento variável, mas eu acho que as seguradoras que fizeram investimentos em títulos de rendimento variável investiram fundamentalmente em sociedades ligadas. Portanto, são empresas do mesmo grupo, não propriamente enquanto investidora. Portanto, as seguradoras não têm muita capacidade. Isto tem um pouco o que disse o colega, que é nós temos que ter a noção onde é que vamos investir, porque o dinheiro não é todo nosso e temos o risco de investimento e temos o risco de crédito. E, portanto, para investir tem que haver empreendedores. Tem que haver uma equipa de gestão, uma equipa de gestão credível e tem que haver as fontes de financiamento que são claras, ou seja, o que é financiado com capital, com ação, e o que é financiado com dívida. Tudo isto tem que ser claro. Enquanto isto não for claro e não tivermos um quadro legal que possa regulamentar tudo isto, o investimento não se faz. E depois eu gostaria também de dizer o seguinte, mas se nós queremos de facto aumentar a produção nacional e queremos fazer os investimentos, a questão é esta: quais são os incentivos fiscais? Existem incentivos para as aquisições de terrenos e edifícios? Existem incentivos para a manutenção e o desenvolvimento do emprego? Existem as garantias de pagamento de dividendos aos investidores? E se nós vamos aumentar a produção nacional, como é que protegemos a produção nacional? Como é que estamos em termos de pauta aduaneira? Quer dizer, nós não podemos falar de uma coisa sem fazermos a análise macroeconómica completa, porque as seguradoras não vão poder investir com risco se as coisas não forem seguras e não forem estáveis, se a informação financeira não for divulgada regularmente e auditada por empresas credíveis. Portanto, tudo isso é muito importante. Enquanto isto não ocorrer e o país precisa que ocorra, o que os investidores fazem investimentos de acolhimento em títulos de rendimento fixo, em depósitos, se possível, indexados e em imóveis. Como dizia ali o Alexandre, jogam à defesa. Tem que jogar. Jogam à defesa. Nem há onde investir. Nem há muito onde investir. Deixe-me chamar também à conversa o Filipe Aliali. Queria também, então, que nos desse uma primeira leitura relativamente a esta matéria do apoio do setor dos seguros à recuperação económica e aquilo que são, do seu ponto de vista, os passos que devem ser dados. Okay. Thank you very much for your invitation. Thank you very much for this event, for hosting the event about the COVID. Most importantly, thank you very much for authorizing a statement proposal to translate in English and to have a dual probabilidade de poder traduzir isso. Before answering your question, I just want to emphasize that the insurance industry is a global industry. The insurance business is financially global because the money is global and it's technically global. To analyze an insurance risk, we need knowledge, technicity, which is global. Técnicas globais que vêm ao redor do mundo, ser capaz de traduzir em inglês, ser capaz de oferecer debate em inglês e análises que permitem que as pessoas participem, podem ser, portanto,
pessoas que participam nisso e isso é importante. Gostava de agradecer aos organizadores, que é muito interessante. Tenho aqui os meus vários colegas. Só para resumir muito rapidamente e ser bastante localizado, para mim, o ponto importante que vai ser dito durante o fórum, portanto, o ouro fundamental das empresas seguradoras é financiar a economia. O papel dos bancos é financiar a economia. Portanto, é desenvolvimento das comunicações, prende-se com as empresas de comunicações. O objetivo das empresas seguradoras é exatamente de que estão a falar. O nosso objetivo é ajudar os nossos clientes pessoais, o seu seguro de saúde e recuperar os seus ativos. O nosso objetivo é ajudar as empresas, e se eles perderem, portanto, as suas empresas ou os seus negócios, pagando as despesas necessárias para poderem se recuperar. O nosso objetivo é dar capacidade dos nossos clientes se recuperarem do que eles tiverem perdido. Estamos a tentar dizer aqui, portanto, o Estado precisa de nós. E este aqui é um dos principais elementos na economia. Por exemplo, no Marrocos, quer esteja na Europa, os seguros são tão elevados, isto porque, portanto, é que eles precisam um seguro tão forte para a economia para recuperar-se das crises. Quando as torres foram derrubadas nos Estados Unidos, foram preciso a intervenção do Estado. Quando há situações dessa natureza, por exemplo, quando há situações dessa natureza como Covid-19, portanto, as empresas seguradoras são convidadas a intervir para se recuperar. Por exemplo, pagar para as vacinas, para a Covid-19, para certas razões. As nossas economias amanhã podem, caso sejam tão poucos as contribuições feitas para recuperar a economia, é difícil. Portanto, para este tema, para mim, estamos nós prontos agora, como empresas de seguros, para alcançarmos esse objetivo e quais são as condições que vão ser estabelecidas para que sejamos capazes de cumprir o objetivo para poder desenvolver. Mas é tão claro que para financiarmos as economias e para poder recuperar a economia, eu penso que é uma questão global. O nosso país ainda é bastante jovem, a nossa economia ainda é pequena e tudo isso caminha junto. As empresas, para mim, devem desempenhar o seu papel, que é ter uma solvência capaz. Quando o cliente chega, se você não for capaz de pagar o seu cliente, vamos dizer que se não for capaz de cumprir com o seu papel, você não pode satisfazer o cliente. E se os seus negócios não têm lucros, se não tem uma margem de insolvência suficiente, então há regras para as empresas e depois há também regras para os reguladores e também para os clientes a nível global. Poderemos concentrar nesta conversa. Se alguém quiser interromper, pode entrar. Diga, Se calhar, João Armando, relativamente aqui ao tema da regulamentação, é sempre muito importante, não é? A regulamentação e a supervisão. Porquê? Nós precisamos de empresas fortes. Nós não somos muito diferentes de um grande cofre, onde temos recursos para fazer face a riscos. As pessoas só deixam lá o dinheiro no cofre quando sabem que o cofre é um cofre seguro. É um cofre seguro. Então é muito importante que o mercado perceba que nós somos um setor forte, bem gerido. Nós precisamos de finanças. Apesar de nós estarmos muito envolvidos na criação de produtos técnicos para os seguros, mas nós somos uma empresa financeira, que não é nada diferente de um banco. Eu já passei por um banco, trabalhei vários anos num banco e não vejo quase diferença nenhuma. Mas isso é uma questão de um setor pouco concentrado, muito concentrado, ou é uma questão das empresas não terem dimensão? Eu acho que é uma questão, aqui aí discordo, quer dizer, não é muito diferente de um banco, uma seguradora é completamente diferente
aliás, a atividade seguradora é uma atividade muito mais complexa que a atividade bancária, não é? Por isso é uma atividade completamente diferente na sua gênese e na forma como, claro que os princípios de gestão têm que lá estar, não é? Uma gestão sã, uma gestão honesta, uma gestão credível, têm que lá estar. Agora, aí eu penso que o que o Alexandre quer dizer assim, a atividade seguradora parece que é um bocadinho o parente pobre da atividade financeira. Está dentro da atividade financeira, mas enquanto que vimos que os bancos deram um salto e evoluíram, a atividade seguradora parece que não descola. Parece que se mantém sempre, e vemos aqui os números ao longo dos anos, pronto, tirando este ano, que é um ano atípico, como aqui já se disse. E tem alguma explicação para isso? Qual é a sua explicação para isso? A minha explicação tem a ver precisamente com, se calhar, políticas com legislação, com as próprias seguradoras, o tal clima de confiança que nós temos que dar, que as seguradoras têm que dar, tem que haver clima de confiança. Hoje já se falou aqui, tem que haver confiança nas seguradoras, na atividade seguradora. Mas as E seguradoras temos que ser têm que ter nós. práticas. Têm que ter práticas. Exatamente, temos que ter práticas que induzam essa confiança. Que as pessoas não tenham medo de ou achem que o seguro é aquela em última análise e em primeira análise, quando eu tenho mais dificuldades, é a primeira coisa que eu vou anular. Por isso tem que haver, e as seguradoras têm que, de facto, ter práticas com a ajuda do regulador, com uma legislação moderna, com a suficiente flexibilidade para adaptar à realidade do país, mas somos nós que temos que dar essa confiança, são os operadores que têm que dar essa confiança ao mercado. E, sobretudo, e sairmos de dentro e nos para fora, ou seja, as pessoas perceberem de facto, e lá está, mais uma vez eu vou bater na questão da cultura seguradora, que aqui, porque se nós fizermos, o Paulo há bocadinho deu um dado muito importante, só 15% das viaturas que circulam é que têm seguro automóvel. Isto é um dado. Isso também reflete a falta de confiança. Reflete a falta de confiança, reflete o desconhecimento, não é só... A falta de conhecimento também. Não, eu acho que reflete reflete a falta de confiança, reflete o desconhecimento, porque isto é assim, se nós, só quem está na atividade, ou quando é que percebe, ou seja, a dimensão deste dado, ou seja, a dimensão preocupante, atenção, dimensão preocupante deste dado. E por isso é que eu acho que é assim, e vou pegar aqui numa frase que a senhora Ministra disse, que eu partilho totalmente desde o início, e que digo isso quase todos os dias. Não vale vale mais fazermos menos, mas bem feito, do que fazermos muito e mal feito. E isto é uma coisa que a atividade seguradora, as seguradoras no mercado, temos que ter assim, mais vale fazer pouco, mas bem feito. Deixa-me perguntar ali ao António Henriques da Silva também, que vi que queria intervir nesta matéria. Não acha que o regulador deveria, e depois a ARSEC, enfim, dizer a quem nos está a ouvir que fará a última intervenção e terá a oportunidade, obviamente, de compilar tudo isto. Mas não acha que às vezes falta um pouco coragem ao regulador para afastar quem, na verdade, retira esta confiança ao mercado? Como é que dizer, a gente vai ouvindo umas histórias de seguradoras que não se portam bem, etc. Ou seja, de uma certa imagem, e o regulador aqui não teria de ser mais atuante, ou pelo menos mostrar-se mais atuante perante o público? Eu penso que nesta altura o regulador tem sido mais atuante. Sim, eu digo é no tempo, não é? Não estou a falar deste último ano, não é? Estou a falar do tempo. No passado, se calhar, não tivemos tanta intervenção do regulador, mas falo por mim, nós temos tido troca de mensagens, pelo menos a cada 2 meses, pelo menos. O regulador não está só a regular, também está a orientar. Se tivermos dúvidas, questionamos e somos também esclarecidos. E neste sentido,
não creio que seja a falta de intervenção do regulador ou a falta de coragem para fechar mais seguradoras. A regulação lá está. E esta questão de confiança a que é que atribui, que foi aqui falada, a explicação de alguma desconfiança que existe, nós sabemos, relativamente aos seguros, isto é evidente, não é? A desconfiança que vai existindo, eu penso que está muito relacionada com as companhias quando têm que cumprir com a sua responsabilidade no pagamento de sinistros. Existem também regras no ato de pagamento de sinistros e, por vezes, ou não temos a documentação correta ou as situações não estão esclarecidas e isso leva tempo. Não digo que as companhias não paguem, mas leva algum tempo. E o facto de estar a levar algum tempo também leva à desconfiança. Deixa eu perguntar aqui ao Filipe Aliali, que não falou sobre isto, sobre esta questão da confiança do mercado. Já vou passar também por sobre esta questão da necessidade desta confiança, que a confiança pode catapultar o negócio dos seguros. Okay, thank you. I think it's too easy to Muito fácil colocar a culpa só no regulador apenas. Nós, como profissionais, temos a nossa parte a desempenhar. Portanto, me foi informado. Quando houver algum acidente, nós metemos o nosso capital. Em 2018, em 2008, 2009, nós aprovamos isso. Nós, como estamos aqui para fazer cumprir as regras também, quando for necessário, como em companhias individuais, nós devemos aplicar as regras. Mais tarde vamos portanto, aprovar essas regras e incrementar outras. Nós, como operadores, fizemos o que é preciso. E se nós estamos à espera apenas que o regulador chegue, então isso demorará, levará mais tempo. Porque nós somos empresas que nós vendemos serviços, nós estudamos no estrangeiro. Nós devemos cumprir, mesmo que o regulador não aplique isso, mas se vocês forem aos outros países, de facto poderão ver isso acontecer. Se você for um profissional, pode aplicar isso. Portanto, precisa de um bom capital. Precisamos incrementar o capital. Mesmo a lei não poderá, portanto, aplicar isso. É preciso ter uma boa análise. É preciso ter umas boas provisões. As provisões boas estão lá. É preciso treinar o pessoal. Como para, portanto, poder promover a literacia financeira. Podemos fazer isso antes que o regulador chegue. Portanto, é preciso a escolha do operador e para além do papel do regulador, devemos desempenhar o nosso papel, fazer a nossa parte. Portanto, aqui também, e puxando aqui outro tema para cima da mesa, que é a questão do microseguro. Este novo código vai trazer essa legislação. O microseguro será importante, tendo em conta aquilo que são as condições de vida da nossa população, os rendimentos, para falar. Eu diria, teoricamente sim. Teoricamente sim. O sucesso do microseguro está muito hoje limitado a alguns países da África. A Índia teve algum sucesso no microseguro. Agora, temos que sensibilizar todas essas populações que não têm acesso, muitas vezes, aos instrumentos financeiros da banca e do setor segurador. Temos que lá chegar de uma forma simples e fácil. Isso leva a um outro problema, que agora a ARCEG lançou recentemente o novo projeto de lei da mediação e de criar condições para que isso seja feito. Nós, objetivamente, não temos agentes de seguros em Angola que nos permitam chegar ao ponto mais longínquo. Nós temos corretores, temos alguns agentes, mas não temos o agente que vende o retalho. Não temos. Portanto, acho que sim, mas tem que se criar as condições. Mas eu gostava de voltar atrás só para duas notas importantes. Uma que a Fátima referiu, com a qual eu concordo plenamente, que é há uma frase, hoje empregamos o jargão anglo-saxónico, back to basics. Nós temos que nos concentrar na venda do seguro automóvel e do seguro acidentes de trabalho, que são seguros obrigatórios e que, por aquilo que aqui dissemos, têm uma baixa penetração. Por outro lado, nós seguradores, e eu aqui não tenho bem a mesma opinião e gostava de colocar o problema de forma diferente que o Alexandre tem. O nosso negócio, nós somos uma entidade financeira, mas o nosso negócio core
é um negócio de seguros, é a venda de seguros e regularização de sinistros. Portanto, na nossa exploração e no nosso dia-a-dia, nós temos que nos concentrar no core da nossa atividade. E é isso que temos que fazer bem feito. E se fizermos isso bem feito, depois não tenho dúvidas de que os resultados financeiros, seja por via das reservas, das provisões técnicas de seguros que pertencem aos clientes, como o Carlos referiu, seja por via das reservas livres, que são ativos dos acionistas, isso será naturalmente majorado se a economia o permitir. Portanto, temos que nos concentrar, se calhar no imediato, muito mais no básico, e o básico é vender seguros automóveis. Temos um campo grande de progressão. Vender seguros de acidentes de trabalho. Não consigo ter um número tão preciso como disse relativamente ao seguro automóvel, mas é também baixo. E é importante dizê-lo, e aliás, como referiu no início, há pouco o António Henriques da Silva, que a ARSEG, e isso temos que ser justos, tem feito um trabalho a esse nível, porque esta é uma atividade de capital intensivo. Não pode haver falhas ao nível do capital e, particularmente, num período como o que vivemos, porque é nestes períodos que a nossa responsabilidade, eu diria, enquanto seguradora, mas também, em certa medida, a responsabilidade social, é mais vista, é mais ativada. E, portanto, nós temos uma função muito importante e temos que estar capitalizados. O capital, este é um negócio que exige capital. Sem capital não vale a pena, eu diria, vou pôr aqui entre comas, peço desculpa pela expressão, brincar aos seguros. Esta questão da capitalização das empresas é uma questão que obviamente está sempre em cima da mesa, porque vai sempre falando da necessidade de fusões, necessidade de ligação a instituições financeiras, que as seguradoras ligadas aos bancos estão mais defendidas exatamente por causa disso, por ter maior facilidade de capitalização, por aí fora. Acha que este é um tema que se acentua neste tempo de crise? E acha que isso pode levar a algumas alterações do setor? Ou não? Vamos a ver, eu acho que sim. Primeiro por motivos económicos. E voltando um pouco atrás, quando se fala na falta de confiança das pessoas. Não, e porquê é que as pessoas não pagam os seguros? Bom, as pessoas não pagam os seguros porque não têm poder de compra. Portanto, o primeiro motivo é as pessoas, entre comer e ter seguro, as pessoas preferem comer, é bom que tenhamos consciência. E depois, o tecido económico é fraco. Portanto, se estamos num país que importa quase tudo, não temos unidades produtivas. Se não temos unidades produtivas em condições, o seguro de acidentes de trabalho também não está muito desenvolvido. Mas tem o negócio dos seguros de importação. Não, muitas vezes. Uma coisa leva uma sim, mas não. Mas não vai ser obrigatório, como estava na... Mas relativamente, portanto, às sociedades e ao tema das seguradoras em dificuldade. Vamos a ver. As seguradoras que estão ligadas a bancos têm vantagens competitivas que são visíveis. Quer dizer, tem uma rede de distribuição que de facto é dela, não é? E depois pode ter acesso a divisas muito mais facilmente que outras. Nós, por exemplo, sofremos um pouco para pagar as nossas responsabilidades perante o estrangeiro porque temos sempre dificuldades e estamos na dependência da aprovação dos bancos, do BNE. Portanto, isso é... Um banco que seja pertence a uma seguradora que pertence a um banco tem vantagens competitivas evidentes. Agora, sobre as dificuldades de seguradoras, nós temos muitas seguradoras no mercado que não têm condições para estar no mercado. Vamos ser claros. Mas geralmente do que eu conheço de outros supervisores, não se quer fechar diretamente as seguradoras, prefere-se antes que elas sejam absorvidas por outras seguradoras, para não causar tanta perturbação no mercado. Mas é evidente que essas seguradoras que não têm condições para estar no mercado vão sair no mercado a prazo. Agora, o que é que se passa? Essas seguradoras não vão cumprir as suas obrigações quando houver sinistros de valores avultados. É bom que tenhamos consciência. E os mediadores que têm uma responsabilidade civil profissional ao colocar os negócios dessas seguradoras, porque sabem que estão a colocar os seguros em seguradoras que eventualmente vão ter dificuldade em cumprir as suas obrigações contratuais. E o supervisor
também tem um pouco o mesmo problema, não é? Porque recebem informação periódica e vê que ou os investimentos não cobrem as previsões técnicas, portanto, o plano de representação é insuficiente ou não tem margem de solvência. Mas também existem regras, quer dizer, o supervisor não manda fechar. Tem regras do seu nível de intervenção. Ou se pede um plano de reestruturação, ou se vai nomear um administrador, um membro para acompanhar a gestão. Portanto, é um supervisor com certeza, mas não faz de qualquer maneira. Não é? Tem também limitações. Agora, no tempo, estas empresas que estão a maior dificuldade e à medida que as exigências vão subindo, cada vez têm mais dificuldade e, portanto, caminharão ou para ser absorvidas por outras ou para desaparecerem do mercado. Deixem-me só dar aqui os números que tivemos aqui esta manhã, para quem só entrou nesta conversa. Há 27 licenças de seguradoras, 27 empresas para operar, há 24 a funcionar, 3 que não estão a funcionar, de acordo com o que foi dito por um dos consultores, sendo que 10 delas fazem 92,6% do mercado. Ou seja, há uma cota de cerca de 7,2 para distribuir por 14 que estão em atividade e mais 3 que não estão em atividade. Isto só para termos uma ideia do que é esta leitura. Mas, António Henriques da Silva, também gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Enfim, isto é global, obviamente estamos a falar da nova legislação para o setor de seguros e resseguro, mas esta questão particular do microseguro, qual é a sua opinião sobre isto? E como é que as seguradoras terão de se adaptar para terem produtos, para terem capacidade de aproveitar? A partir da opinião do Dr. Paulo, e penso que é necessário chegar às pessoas de baixa renda. E aqui é que vai estar a maior dificuldade. Além de chegar às pessoas de baixa renda, promovemos aqui a literacia financeira em termos de seguros a essas pessoas. Nós, nesta altura, em Luanda, penso que é possível, falamos das pessoas que têm acesso a telemóvel, por exemplo, e internet. Penso que isso acontece maioritariamente ao nível de Luanda, mas se sairmos deste perímetro urbano, é algo que já não vamos conseguir ver. Como diz ali o Dr. Paulo, não temos agentes que levem este produto a essas populações. Além da mediação, está também em consulta pública nesta altura, não é? Ou seja, exato. Isto também poderá contribuir. Mas não lhe pareceu esta boa ideia que foi dada aqui de manhã, que no saldo, no carregamento do telemóvel, uma percentagem podia ir para um seguro de vida? Achei interessante. Ou seja, eu achei interessante e penso que estamos a evoluir para como é que dizer, estamos a falar também desta necessidade de novos produtos, não é? Não é só legislação. Não sei quando, mas há pouco tempo vi que a Unitel tinha recebido por parte do BNA a licença para esse tipo de pagamentos e a partir daí podemos evoluir naturalmente para este aspecto. Sim, até já há iniciativas, algumas iniciativas já cá, por exemplo, até com algumas atividades em que a pessoa, eu vou lá comprar um determinado bem ou um determinado serviço e eu, de facto, lá ir, tenho acesso a um cartão, esse cartão dá-me pontos e esses pontos permitem-me descontar, ter um desconto no meu seguro. Por isso já vão havendo algumas iniciativas. Mas só pegando aqui nesta ideia do microseguro e de chegarmos, de facto, assim, na prática, nós se formos a ver para as pessoas, nós acabamos já por ter um bocadinho esta ideia do microseguro, já acabamos por ter. O Bico Seguros é uma das seguradoras ligada a um banco, como é sabido. Até tem o mesmo nome e tudo, já viu? Até tem o mesmo nome e tudo. Exato, sim, é uma seguradora, por isso nós estamos em todo o país, chegamos a todo o país. É uma vantagem competitiva, mas também é preciso saber utilizá-la, naturalmente, não é? Porque as pessoas têm que ter muita formação e estão muito bem preparadas, têm que ter mecanismos, têm que ter tecnologia para dar resposta. Tem um grande mediador já. Exatamente, tem. Por isso, e o facto, por exemplo, aqui, e voltando um bocadinho ao seguro que diz mais às pessoas, e falando de coisas mais, que é o seguro automóvel, que é aquele que diz, que a gente fala e que as pessoas mais associam. Nós ao permitirmos, por exemplo, que a pessoa pague o prémio de forma mensal, já é uma forma
de microseguro, as pessoas de baixa renda. Eu não tenho 30 mil kwanzas ou 40 mil kwanzas para pagar de uma só vez, mas se calhar tenho 5 mil ou 4 mil kwanzas. Pronto, já estamos a falar, também é uma forma de, ou seja... Mas aqui estamos também a falar de períodos de seguro muito mais apertados, ou seja... Não, estamos a falar do mesmo período. Assim, não, mas não, estou a falar do seguro automóvel. Mas sim. quando falamos destes microseguros, estamos a falar da possibilidade de fazer seguros mais curtos. Mais curtos, sim, de prazo... Mais especializados, de prazo mais apertado. É segmentação, pronto, é trabalhar na segmentação e fazer outro tipo de produtos, mas, como eu já disse, assim, há aqui um grande caminho ainda a fazer antes disso. Ou seja, o Big Seguros e o Paulo ainda querem aproveitar o mercado que existe antes de pensar naquilo que poderá ser o desenvolvimento. É isto que eu percebo. Ou seja, que isto do microseguro é bonito, mas enquanto não resolvermos a questão da penetração no seguro automóvel, se calhar é prematuro. É isto que me quer dizer? Eu não seria tão, peço desculpa, tão radical como essa está é a minha dizer. função. É o seu papel. Essa é a minha função, É o seu papel. Não, mas eu diria que se podem fazer e desenvolver já algumas ações a esse nível, mas ainda estamos numa fase muito preliminar. Portanto, nós, ao nível do microseguro, há muita coisa, e a Fátima referiu, que tem que ser feita para nós podermos verdadeiramente penetrar. Agora, perdão, ao nível do seguro, dos seguros obrigatórios. Aí sim, acho que podemos e devemos, apesar dos constrangimentos que temos, ao nível, peço desculpa, ao nível da economia e das pessoas terem que fazer opções, e, portanto, acho que é importante. Deixa-me falar aqui com o Filipe Ali. Filipe Ali, dentro da sua estrutura, tem um grupo de pessoas que pode utilizar como recursos. Vai canalizar essas pessoas para desenvolver novos produtos ou vai canalizar essas pessoas para aumentar o seu grau de penetração no seguro automóvel e no seguro de acidentes de trabalho, ou seja, nos seguros obrigatórios? Que opção tomaria? Ok. Mais uma vez, como já disse antes, portanto, o negócio de seguros é um negócio global. Já aconteceu em vários países africanos. Este debate já foi solicitado há 5 anos atrás no Ghana. Este debate sobre grandes seguros. Eu penso que o regulador vai autorizar isso. Se for a Nigéria, se for ao Quênia, se for a outros países africanos, nós seguimos o mesmo caminho. É apenas dizer ao mercado e às pessoas que nós temos que sair e visitar outros países africanos. Tem o mesmo potencial ao nosso. A Angola tem um grande potencial. Portanto, o grande seguro vai desenvolver com certeza. De facto, há alguns aspectos a serem melhorados, mas se for ao Ghana, se for à Nigéria, se for mesmo até a Marrocos, não apenas falando da África do Sul. Para ir à pergunta, eu disse que nós devemos realizar ambos. Não há como dizer vamos criar só produtos grandes e não fazer o outro. Se o mercado for capaz de fazer as mesmas coisas, vamos desenvolver mais produtos de uma forma agressiva. E como vimos, o mercado africano é muito relativo em ser muito mais agressivo e ao mesmo tempo você está a trazer a sua atividade. Vamos ver que o regulador devemos seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, de acordo com a sensibilidade, e pedir ao regulador para inovar e supervisionar. Sim, podemos fazer os dois elementos ao mesmo tempo. Like to get direct response. If you had a group of people, if you've got a group of people who know people who work in development and Essas pessoas a products, trabalhar o seguro automóvel no sentido de aumentar o grau de penetração. As coisas são importantes, Rosmane. E deixe-me voltar ao tema dos microseguros. Eu acho que nós temos de ter mais ambição relativamente a isto, mas não digo nós, só seguradoras. Isto é um tema de país, na verdade. Porque senão, se perguntar a cada uma das seguradoras individualmente, as respostas vão ser parecidas com esta que o Paulo deu.
porque nós, pronto, somos organizações viradas para o lucro. Quando olhamos para as nossas faturas com sistemas informáticos e aquilo que estamos a gastar com a nossa rede de distribuição, nós percebemos que nós devemos manter o foco em determinados ramos. Mas nós andamos aqui já há algum tempo, já percebemos que no país não podem só desenvolver algumas franjas, não é? Nós temos todos que avançar ao mesmo tempo. Nós temos que oferecer produtos para as pessoas com rendimentos mais baixos, porque senão o desenvolvimento não vai acontecer. Isso, a longo prazo, também nos vai prejudicar. E já agora, aproveitava para fazer a ligação, estamos a falar de microseguros, é muito relevante falar também de setores. O setor relacionado com os microseguros é o setor agrícola. Ou pequeno. Pronto, ao longo dos anos, a própria banca não deu importância ao setor agrícola e o resultado está aí. Não temos uma economia diversificada, temos muita gente que podia estar dedicada à agricultura e não está. Temos taxas de desemprego elevadíssimas. Mas o setor e as empresas de seguros estão preparadas para terem uma oferta de seguro agrícola? Isto é um trabalho de grupo. Isto é um trabalho de grupo. Nós temos que ter aqui apoio do Governo, nós temos que trabalhar com o Ministério da Agricultura, outra agência do Governo, temos que trabalhar se calhar também com a Orseg e temos que ter também iniciativas aqui do setor para apoiar, criar soluções e é como o Filipe diz, quer dizer, os seguros, isto é uma indústria global. Nós podemos copiar alguns exemplos interessantes, e há exemplos muito interessantes, apoiados pelo Banco Mundial, em Moçambique. Eu estive a ler artigos que falam sobre Moçambique, coisas muito bonitas, quer dizer, nós podemos fazer isso, se calhar até com o apoio do setor de telecomunicações, mas quando só se tem uma ou duas empresas, pouca concorrência, isso também é um bocadinho difícil, não é? Temos aqui alguns problemas estruturais. E o tema dos microseguros barram no tema da distribuição. Como é que nós vamos chegar a estas pessoas de forma económica? Da mediação, não é? E então aí há ideias muito interessantes. Se calhar até podemos utilizar as empresas que vendem as sementes e outros o comércio fornecedores. É utilizado em todo o mundo para vender seguro, não é? Pronto, mas isso é um trabalho que exige muita coordenação. Isto é criar um mercado novo. Quer dizer, e nós... E não estamos em condições? Nós teríamos de mudar o nosso modelo de negócios. E quem é que tem que mudar esse modelo de negócio? Nós, quando falamos nós, é nós quem? Eu não sou, porque eu sou diretor de jornal. Não, isto é um problema. Entende o que eu quero dizer? Nós também temos que dizer quem é que tem que dar esse espaço. Não, mas o senhor diretor de jornal também tem aqui algumas responsabilidades. A comunicação social. Eu estou a dar o meu. Promovo este debate. Exato, o papel está a ser cumprido. De facto, é muito bem. Mas pronto, isso é um trabalho... Mas isso começa do lado das empresas ou começa do lado do governo? Como é que dizer? Nós aqui também temos que... Não, eu não vejo isto desta forma. Não, há aqui um tema que é importante para as empresas, que é a responsabilidade social. Claro, obviamente. E a responsabilidade social, no âmbito da responsabilidade social, nós podemos levar a cabo este tipo de atividades. Mas pronto, isto é a responsabilidade social hoje. No futuro, é aí onde nós vamos ganhar dinheiro de facto. Quer dizer, então também há aqui uma racional, uma lógica económica relevante. Deixa-me perguntar aqui ao Carlos, nós vamos falando aqui um pouco, os temas vão entrando e saindo da nossa conversa, ainda bem que é assim. Eu pergunto-lhe, quando nós falamos destas questões que temos aqui falado, há um pensamento parecido, eu não digo igual, porque igual nada é igual, mas dos operadores de mercado, destes maiores operadores, sente que este é um trabalho que os operadores pensam da mesma forma e podem juntos ter uma plataforma? Não, acho inclusive que de facto cada um utiliza a sua estratégia de acordo com os instrumentos que têm ao seu dispor. Por exemplo, no microcrédito, é conhecido que existem até algumas instituições bancárias que
que estão ligadas a projetos de financiamento em que os agricultores, de facto, acabam por dar, na verdade, fazer o trabalho, porque, inclusivamente, a produção já está garantida ao preço de venda. Portanto, cada vez mais se pensa numa ótica de sistema. Há um sistema onde entram vários parceiros em que cada parceiro entra com o aporte do seu negócio. E, portanto, ele investe naquela operação e tem a garantia que, por exemplo, se for o caso de uma seguradora que entrasse no sistema de microcrédito relativamente de apoio ao setor agrícola, sabia que podia estar a investir e, simultaneamente, tinha a certeza que era eu que fazia os seguros. Ou seja, está-me então a dizer, e desculpe lá fazer mais uma vez de advogado do diabo, que as seguradoras que não têm um banco atrás Tem que utilizar outras estratégias. têm o caminho Claro. perdido. Não tem. Não tem. Nós estamos a falar do microcrédito. Olha, ficou aqui a ideia, não é? Não. Claro que, por exemplo, nós estamos a falar do microcrédito e um dos problemas do microcrédito, não, do microseguro, e um dos problemas do microseguro tem a ver com a distribuição, como é que se chega aos consumidores de baixos recursos. Eu direi que nós até temos uma rede especializada para esse efeito, e depois tem a ver com a concepção de produtos, que é evidente que se estamos a falar de um tipo de consumidores que tem poderes de compra mais limitados, então eu estou a falar em produtos elementares, não estou a falar em produtos complexos. Portanto, estou a vender produtos que sejam mais elementares e que não exijam muita tecnologia, porque se eu tiver que investir muito em tecnologia, estou a transformar os produtos mais caros. Portanto, têm que ser produtos simples, que sejam do interesse do consumidor e que eu também o possa pagar. Exatamente. E tenho é que conseguir chegar lá. Portanto, é o problema da distribuição. E o tema que o Paulo Bracões dizia há pouco, e bem, é que nós, na verdade, não temos grandes agentes nem brokers. Eles querem ficar com os grandes negócios, e os grandes negócios estão completamente interessados. Agora, o que é a pequena empresa, o pequeno empresário, o seguro individual, eles não se preocupam com isso. E as seguradoras precisam de chegar lá. Ora, é verdade que quem tem uma rede bancária tem mais facilidade porque tem uma capacidade diferente, não é? Agora, os outros têm que arrasar outras estratégias, têm que ter redes autónomas para chegarem ao mesmo tipo de mercado. António Henriques da Silva, estas expectativas relativamente à lei da mediação são grandes? Ou seja, do aumento dos mediadores, é por aqui que existem expectativas para o crescimento do setor? Penso que sim. Daquilo que analisei, muito transversalmente, da nova lei, penso que a regulação vai... No caso particular da Aliança, qual é a importância que poderá vir a ter? A importância é alta porque nós neste momento, apesar de também estarmos ligados a uma instituição financeira bancária, sim. Fruto da razão, fruto desta falta de cultura, nós ainda estamos a crescer, estamos no nosso 3º ano, a caminho do 4º, ainda estamos a formar também. Mas também a vossa instituição não tem, por exemplo, a subdivisão que tem o BIC, não é? Não tem distribuição. Não tem a distribuição que tem o BIC. Não. Claro. Ainda, o BIC aqui parece-nos ser a mais... Ainda não começamos desta forma. Agora em 2021, sim, vamos avançar para este, e o BAI, sim, para este modelo. Mas E neste também momento ainda não. O BAI tem. Não, mas atenção, apesar disto assim, mas nós também trabalhamos com mediadores. Claro, E formamos mediadores, e esta lei da mediação, pronto, que ainda está de acordo que o está banco, em coisa. Está de acordo com esta nova lei que o banco irá se registrar como mediador? Eu iria deixar isso depois, porque isso está a ser analisado ao Mas nível está na da proposta que está na Assembleia, não é? ao nível da ASAN, e pronto, e depois as seguradoras, Da mediação as seguradoras associadas da ASAN, pronto, estão a fazer um trabalho em conjunto e analisar, e vão ter a oportunidade de dar as suas contribuições. Não tem para já uma opinião relativamente a essa matéria. as suas contribuições. Posso ter, mas não a quero dar aqui. Sim. Também tenho sabe? esse direito, não é? Também é uma resposta, exatamente. claro, Mas estamos a fazer um trabalho, e como a Arseg tem feito sempre, em que pede a participação, e nós estamos a fazer isso, precisamente estamos a dar a nossa opinião para a ASAN transmitir a Arseg. Mas por isso, os mediadores, de facto, nós trabalhamos com mediadores, formamos mediadores individuais, não só a questão que o Carlos estava a dizer aqui, pronto, que a preocupação dos corretores, do grande cliente, do pequenino, é um facto. E pode ser uma também oportunidade credível para as pessoas terem rendimento. Mas também é um facto, não há muitos. Sim. Mas
Agora temos é que, de facto, ter, formar ainda mais e ter essa... e ter também esse instrumento ao nosso dispor, mas clarificar melhor o âmbito e a legislação da mediação. Sim, é fundamental para regular a atividade. A mediação pode ser também, Filipe Aliali, uma oportunidade para as seguradoras, mas também, até pela sua experiência noutros países, uma oportunidade também para as pessoas, não é? De criarem o seu pequeno negócio, em vez de ser arrumar carros, em vez de poderem criar o seu pequeno negócio. Ou seja, há aqui um espaço de crescimento, quer para as seguradoras, quer também para o equilíbrio social, ou não? Yes, of course, because in the value chain, the brokers or the partners are part of the value chain. So most of the time also there is former insurers people who go to create brokers company. So they are part of the value chain. So if something the company doesn't know or doesn't... Se a empresa é também a oportunidade, e eu penso que não são apenas as empresas de risco, é de todo o ecossistema. Portanto, podem ser os intermediários, ao mesmo tempo, os intermediários têm estado a aumentar cada vez mais. Eles têm que fazer negócio. Portanto, a agilidade pode vir destas possibilidades. Alguns acham que é mais fácil desenvolver de um pequeno empreendedor, passar por o corretor e depois a uma empresa. Portanto, uma empresa requer uma estrutura mais formal. Alexandre, qual é a sua opinião sobre isto? Enfim, a lei está em discussão, mas cada um terá a sua opinião ou não sobre isto. Quem é que vai poder, do seu ponto de vista, ser mediador? Ou pelo menos, olhando assim de fora, bem, quem é que poderá ou não poderá ser mediador? Individual, coletivo? Como é que vê... Bom, eu penso que este é um segmento muito importante para o desenvolvimento dos seguros em qualquer país. Muitos dos negócios que nos chegam vêm através dos mediadores. E nós temos vários níveis de mediadores. Não é? Nós temos, por exemplo, os corretores. Os corretores que são pessoas com muito conhecimento, são especialistas. E nós precisamos de corretores que estejam ao nível de prestar este contributo, o contributo necessário aos seus clientes, que trabalhem de facto para os seus clientes. E já temos no mercado já há vários mediadores de nível, não é? Alguns até representando nomes internacionais. É importante que essa classe seja o mais profissional possível. Eu gostaria muito que nós tivéssemos como é que se chama isso? Certificações profissionais. No país anglófono... O regulador, em princípio, irá certificar todos esses mediadores. Sim, claro que isto já há processos, mas pronto, há... Ser um profissional de seguros no ramo da mediação devia obedecer a critérios mais rigorosos, se calhar. Dê-me um exemplo de um critério que achas importante e que não. Só para a gente termos uma ideia. Não percebi. Dê-me um exemplo de um desses critérios que me diz que tem que ser mais rigoroso. Em que área? Está bem, olha. É importante que... Deixa-me lá ver, porque isto é um tema sensível e os nossos corredores são pessoas muito importantes no nosso negócio e como eu acabei de dizer, eles têm dado um contributo valiosíssimo ao desenvolvimento do setor. Mas é importante que estes níveis
de profissionalização sejam elevados, sejam muito elevados, porque muito contacto que existe com os clientes é feito através destas pessoas e então a confiança que se tem no setor também passa muito pela confiança que as pessoas têm nestes mediadores. Porque são eles é que são a cara do produto, e acabam por ser a cara do produto e a cara das empresas, não é? Não, Pronto, e é basicamente isso. Eu penso que nós temos que ser muito rigorosos na atribuição das licenças. Acrescentar aí um bocadinho aquele critério que estava a dizer. A formação de mediadores, ou seja, a formação dada a futuros mediadores, a qualidade da formação, a qualidade da aferição de conhecimentos é crucial. O rigor, é crucial. Eu, durante muitos anos, formei muitos mediadores. Por isso... Mas é normal que essa formação acabe... Não tem nada a ver com a banca. Com mediadores, pessoas individuais, que são criação de emprego, pessoas que não... ou que têm outra atividade, mas deixam essa atividade e passam a ser mediadores de seguro individuais. Não estamos a falar de corretores, que já são... Sim. Estamos a falar do mediador individual, Em muitos países do agente de seguros individual, exatamente. Critério fundamental, qualidade da formação, qualidade da aferição dos conhecimentos e, claro, que depois controle da seguradora relativamente ao trabalho que esses mediadores ou agentes singulares, como lhe queiramos chamar, e também os corretores, depois é controlada. Não é? E que tudo isso, naturalmente, estará previsto, claro. Exatamente, estará previsto na própria legislação. Não será só responsabilidade da ARSEG, é responsabilidade da ARSEG, mas também do controlo, mas também responsabilidade das próprias seguradoras com quem eles trabalham. Claro. Não é só responsabilidade da entidade reguladora, é também responsabilidade das seguradoras com quem eles trabalham. Claro. E aí nós próprios também termos essa aferição ou esse controle e mas não escolhermos... são vocês que vão dar a formação. Vai ter que haver uma formação feita em escolas ou não. Pode ser a própria para a seguradora, pode ser certificada. Exatamente. Depois a aferição desses conhecimentos é que vão ditar se a seguradora tem ou não. Para não é preciso propriamente criar escolas. Desculpem, só para acrescentar aqui um ponto. Na aferição de conhecimento, acho que é importante também as seguradoras passarem informação mínima sobre a legislação, os próprios mediadores. Claro, sim, mas isto já são os conteúdos da formação, não é? Ou seja, já estamos a entrar na... Mas ainda hoje em alguns tem de haver uma lista de conteúdos programáticos obrigatórios. Claro que sim, e que abrange os principais ramos, e deontologia, tudo isso, não é? Deixem-me só olhar para uma coisa. Não, eu ia só dizer, porque de facto, por exemplo, anteriormente a fidelidade chamava-se Universal Seguros. A Universal Seguros criou a primeira academia de mediação em Angola. Portanto, deve ter formado, julgo eu, na altura, mais de 800 mediadores. Há 1.200 foram quase todos. Distribuíram-se depois pelo mercado, não é? Distribuíram-se depois pelo mercado, mas que os formou, não é? Mas pronto. Só que de facto são os seguradores que formam. Exatamente. Deixem-me só dizer-vos então que temos recebido aqui muitas questões dos nossos ouvintes, por um lado, que nos estão a ouvir, e também aqueles que nos estão a ver através das plataformas. Temos muitas questões. Muito obrigado para já a quem nos está a ouvir e que vai colocando as questões. Nós não podemos, obviamente, respondê-las a todas. Muitas delas são do caráter genérico e eu vou distribuí-las pelos nossos convidados. Se não se sentirem confortáveis para responder, depois nos dirão. A primeira questão aqui do Damião Caculo, a primeira em termos de folha, obviamente, diz-nos aqui como avalia o impacto da política fiscal no mercado de seguros. Para mim? Estamos agora em articulação com a ARSEG e com a própria AGT a tentar introduzir alguns benefícios e algumas vantagens para gerar atratividade, para gerar benefício fiscal. Isso ainda são, como dizia há pouco, salvo erro, o Carlos,
ainda é muito limitado o nível de benefícios, porque, vamos ver, normalmente os benefícios noutros mercados mais maduros fazem-se ao nível das declarações de rendimento. Como em Angola não existe o englobamento das declarações de rendimento, não é possível dar uma vantagem. Mas o que é possível? Podemos criar vantagens para a seguradora colocar no mercado produtos mais atrativos e mais aliciantes. E eu acho que tem que ser, nesta fase por aí, ou seja, criando condições e benefícios fiscais que nós possamos, de uma forma mais atrativa, colocar produtos no mercado. Nomeadamente nos fundos de pensões. Nomeadamente nos fundos de pensões, mas também nos seguros de vida, porque nós em Angola falamos muito de fundos de pensões, mas não nos podemos esquecer que os fundos de pensões, na sua gênese, têm os seguros de vida. Claro, e temos que desenvolver o conceito de seguro de vida mais em Angola. Há muito por fazer ao nível do seguro de vida e penso que há que criar aí, ao nível de benefícios fiscais, condições mais atrativas para a sua proliferação e para permitir o seu desenvolvimento de uma forma muito mais rápida. Há aqui várias perguntas de quem nos está a ouvir que têm a ver com esta questão do pagamento das indemnizações. Enfim, mas estas são questões mais... Mas eu gostava que... Vou-lhe entregar a si esta responsabilidade, que é apenas aqui uma coisa. O que é que, no fundo, resumindo isto, estas questões sobre resolução, pagamento de sinistros, etc., o que é que as seguradoras têm feito para mitigar esta situação de de as pessoas acharem que demoram muito tempo, que não pagam certo? O que é que as seguradoras devem fazer ou estão a fazer? No que respeita ao seguro automóvel, fundamentalmente é isso que está aqui em casa. Portanto, existem prazos de regularização de sinistros e quando se porventura há uma seguradora que não cumpre e, portanto, apresenta queixa ao regulador, o regulador atua prontamente sobre a seguradora e a seguradora tem que justificar porque é que se atrasou. E pode inclusive, estar sujeito a uma coisa. Mas, à partida eu diria que, enfim, as seguradoras não são todas iguais, claro, mas obviamente têm os seus níveis de serviço. E eu diria que, na prática, julgo eu, as seguradoras procuram cumprir os seus níveis de serviço e liquidar os sinistros. É evidente que há pouco falámos um pouco sobre uma situação de seguradoras em dificuldades que se poderá refletir exatamente neste problema que é nos atrasos na liquidação de sinistros. Mas, à partida, eu diria que as seguradoras procuram liquidar os sinistros tão cedo quanto possível, porque é no momento do sinistro que as seguradoras prestam o seu serviço. Portanto, à partida, se não conseguirem pagar o sinistro, é porque ou há um problema organizativo interno e pode haver uma dificuldade momentânea, ou então há um problema ali, de facto, estrutural da empresa que tem que ser analisado, porque a empresa não está a cumprir a sua obrigação enquanto segurador, que é pagar atempadamente os prejuízos, desde que sejam devidos, obviamente, porque o facto de participar num sinistro e fazer uma reclamação claro, não quer dizer que tenha razão. Claro. Ou que se tenha pagar com montante. Claro. Portanto, mas, a partir do ideia que as seguradoras procuram liquidar em tempo as obrigações a que estão obrigadas. Não deixa de ser curioso que algumas destas questões têm a ver com isto. É a tal questão da confiança de as pessoas associarem o setor ao seguro automóvel e depois associarem o seguro automóvel ao sinistro. Mas há uma coisa que também tem que ser dito, quer dizer, os consumidores, passa a expressão, querem uma galinha gorda por pouco dinheiro, quer dizer, procuram a segurança, claro, procuram um preço mais baixo. Mas esqueces é que o preço também reflete a qualidade do serviço, não é? Claro. E é natural que uma seguradora tenha um melhor serviço, uma melhor qualidade de serviço, pratique um empresário mais elevado. Isso depois reflete-se na liquidação de sinistros. Não podem ser iguais, não é? Porque o produto não é de facto igual. Não é de facto igual. Nesse sentido estamos de acordo. Vou aqui escolher uma pergunta para a nossa ala feminina, a Maria de Fátima. Está aqui uma boa. Está aqui uma que parece que é a sua medida. Então. Mas serve apenas para tirar também alguma confusão, por isso queria. Pergunta o Orlog Xingango. Assim como os bancos são exigidos pelo BNA a realizarem um capital mínimo, não seria também execuível que as seguradoras tivessem de cumprir com esta mesma exigência perante a entidade reguladora, neste caso? E têm que exigir obrigatoriamente, ou seja, as seguradoras... Partimos nós isso não está em questão. As seguradoras, para a ARSEG dar a licença
para exercerem a atividade, têm que realizar o seu capital e têm que realizar o capital social, que neste momento está ainda é o equivalente a 10 milhões de dólares, o mínimo. Por isso... Mas às vezes não se tem essa noção, por isso é que eu puxei essa Não, pergunta. mas tem, aliás, mas essa noção em si assim, as seguradoras são obrigadas, e a ARSEG, para dar a licença de autorização, as seguradoras têm que ter esse capital social realizado. E aí, pronto, porque aí fala de como aos bancos. Isto é assim, mesmo as seguradoras ligadas ao banco são empresas completamente autónomas. Os bancos são obrigados Para não a haver terem confusão, no isto é seu assim, balanço as reservas, as seguradoras valor. têm o seu capital social, por exemplo, o caso do Big Seguros, têm o seu capital social, que foi constituído. Mas tem obrigatoriedade de reservas? Hã? Claro, E até mais. claro. Qual é a Até porcentagem? mais. A Claro. reserva legal de uma seguradora é 10%. Exatamente. Mínima. Na aplicação dos resultados, 10% Exato, é porque a reserva 10% legal. vai para a reserva legal. Por isso, ou seja, agora... E julgo como medida preventiva, se a margem de solvência Exatamente. não for suficiente, não deixam de distribuir dividendos. Exatamente. Exatamente. Por isso, ou seja, isso é que fique bem claro que as seguradoras são obrigadas a realizar e a ter o seu capital social. Deixe-me só reforçar aqui um aspecto que é importante e que já foi aqui aflorado por alguns de nós. É que o tipo de responsabilidades que nós temos, e daí a importância do capital, o tipo de responsabilidades que nós temos não são a curto prazo. Nós, quando regularizamos um sinistro de acidentes de trabalho, se gera uma incapacidade, essa incapacidade vai levar ao pagamento de uma pensão e essa pensão Para toda a pode ser vida. no tempo, 30, Claro. 40 anos. Dura no E, tempo, portanto, é muito importante que, como dizia há pouco o Carlos, se faça o match entre os ativos e os passivos, porque as nossas responsabilidades não são de curto prazo. Isto não é um negócio, passa a expressão, de cash in, cash out. Isto é um negócio em que as responsabilidades são a longo prazo. E, portanto, nós temos que ter uma gestão muito criteriosa das questões de capital. E eu volto a reforçar este aspecto. As questões de capital têm que ser muito bem clarificadas e geridas. Estamos a caminhar para o fim. Repara, estamos aqui há quase 1h30 e não falámos de Angorré, que era que falávamos sempre quando a gente vinha a estas coisas, de seguradora nacional. E este ano não vamos falar, fica para outra conversa. Fica para o ano. Outra conversa. Mas vejam, que o ano passado falámos de grande parte, e há 2 anos, por aí fora. Nós endereçamos para o supervisor. Sim, Mas também não falámos ainda de uma questão que é importante e estrutural para o mercado, que vai, como aliás foi referido pela Sra. Ministra das Finanças, que é a privatização da ENSA. A privatização da isso ENSA... vamos guardar, esses 2 temas vamos guardar. A privatização da ENSA vou guardar. Pronto, está bem. Porque a privatização da ENSA nós vamos desenvolver um grande trabalho ao nível do jornal e eu vou contar com a vossa opinião para esse jornal. Isso dá quase uma conversa de manhã sobre isso e aquilo que são as implicações. Só para dizer que... E o ano passado falámos um pouco sobre isso. Mas que vai e certamente vai alterar, claro, significativamente o mercado. E é um aspecto muito importante do nosso futuro próximo. Fica então aqui esta sugestão, 2 sugestões para fazer. A última questão, e peço desculpa mais uma vez a quem está a ouvir as inúmeras questões que trazes, e não tenho mais tempo para ler mais, porque estamos a caminhar e temos que cumprir horários. Eu vou deixar a última aqui para o Filipe Aliali. Filipe Aliali, há aqui uma questão que nos pergunta e que tem a ver com uma preocupação social também. Pergunta aqui um dos nossos perguntas: com o confinamento foram destruídos empregos no setor ou foram criados novos empregos? Há mais adesão dos seguros neste período em comparação com o que era antes do Covid? Ou seja, se por um lado houve perca ou ganha de empregos e por outro lado, se esta pandemia também trouxe mais seguros ou não às empresas? This is a very difficult question because I think
as Dr. Maria said, there's already many. Já existem muitas empresas, tanto 15 companhias a partilhar cerca de 7% de uma cota de mercado. Portanto, maybe I can give a small contribution. The other persons spot the most. Nós compilamos os números dos membros e os últimos números que nos chegaram, se bem me recordo, dão conta de um aumento dos prémios. Isto acho que a setembro são os últimos que nos chegaram, um crescimento de cerca de 6%. Mas se retirarmos o ramo petroquímico, o setor está a decrescer. Pronto, isto olhando para um grupo de empresas no seu todo, mas individualmente há empresas que estão a ganhar cota, as outras, que é o caso da nossa Seguros. Nós estamos a crescer a cerca de 30%. E temos tido temos estado a recrutar pessoas, porque nós decidimos que não vamos comprometer o nosso plano estratégico, porque achamos que temos uma situação financeira sólida para passarmos por este período de crise com alguma tranquilidade. Um pouco estava a dizer, criou também oportunidades. A pandemia não foi tudo, criou também algumas oportunidades. Sim, ainda sobre isso, peço desculpas, ainda sobre isso, houve empresas que claramente estavam mais prontas para este período que outras. Era preciso trabalhar em casa, né, através do teletrabalho. Umas conseguiram mais rápido que outras. Houve umas que tinham um contact center, que é o nosso caso, se calhar outras não tinham. Houve outras que também, que é o nosso caso, através das suas políticas comerciais, ajustaram os seus preços. Nós lançamos uma campanha em que o cliente, em vez de pagar 12 meses de seguro automóvel, paga só 8. Está a aproveitar bem o seu tempo. Está a aproveitar bem o tempo, não dá? Mas não está a aproveitar bem o tempo. Sim, senhor. Não posso é dar esse tempo às seguradoras todas, porque são na parte final. Mas pode continuar, que nós estamos a ouvir. Vamos todos fazer seguros na nossa. O seguro automóvel, vamos todos fazê-lo na nossa. Não, mas isso não é preciso estar, é publicidade. É publicidade. Isto é mesmo É público. Deixem-me dizer que temos que ir cumprindo o nosso horário. Vamos agora então, no fundo, entregar a responsabilidade de fazer o discurso de encerramento ao Presidente da ARSEG, que está há um ano